Não havia nada de extraordinário naquela noite. A mesa estava posta com as mesmas taças herdadas da minha avó, as mesmas toalhas bordadas que minha mãe insistia em trazer, mesmo depois de anos de silêncio entre nós. Os copos tilintavam com risos falsos, e as conversas flutuavam por cima de assuntos que ninguém realmente queria encarar. Eu estava ali porque minha presença havia sido solicitada, não desejada. Um daqueles jantares onde a obrigação fala mais alto que qualquer afeto. Sentei-me à ponta da mesa, como de costume. Nunca fui convidada a ocupar os lugares do meio, onde as conversas íntimas aconteciam. Sempre me colocaram nas extremidades, como se minha existência fosse um rodapé numa página que já estava impressa. Meu pai levantou a taça de vinho, pigarreou 2 vezes, como sempre fazia antes de discursar, e o salão da casa entrou em um silêncio cerimonial. Pensei por um segundo que ele diria algo sobre a reunião, sobre a importância da família, talvez até alguma frase de efeito sobre honra e sangue, que ele costumava repetir desde que éramos crianças. Mas não. O que saiu da boca dele foi frio, seco, definitivo. Reuni todos vocês aqui porque tomei uma decisão importante sobre meu testamento. A partir de hoje, apenas meus 3 filhos mais presentes, Carlos, Vinícius e Helena, constarão como herdeiros. Houve um breve ruído de talheres tocando a porcelana. Depois, um silêncio tão agudo que eu ouvi o gelo dentro do meu copo rachar. Ele não me olhou quando disse. Não disse meu nome. Apenas deixou minha ausência implícita, como quem risca um item de uma lista, como se eu nunca tivesse feito parte. Não houve como reagir. Os rostos ao meu redor estavam treinados para não parecerem surpresos. Alguns disfarçaram sorrisos. Outros engoliram a alegria com goles de espumante. Meus irmãos evitaram meus olhos. Minha irmã mexia no celular debaixo da mesa, como se nem tivesse ouvido. Ninguém se mexeu. Ninguém protestou. Porque, no fundo, todos sabiam que isso era apenas a oficialização de algo que já acontecia há anos. Eu era a nota de rodapé, a parente esquecida, a filha que saiu do roteiro da família, a que escolheu uma vida que ninguém ali compreendia, ou fazia questão de compreender. Não chorei, não me levantei, não bati a mão na mesa nem joguei a taça no chão. Apenas continuei comendo meu arroz com lentilhas, cortando o frango com a mesma calma que aprendi nas refeições no rancho da base aérea de Anápolis. O silêncio era minha farda naquela noite. Ele era meu escudo. Porque não era a primeira vez que meu pai me ignorava, mas era talvez a última vez que eu permitiria. Enquanto meu irmão Carlos fazia um brinde patético exaltando o bom senso do nosso pai, eu observava a estante de troféus do lado direito da sala. Eram taças antigas de futebol, medalhas escolares dos meus irmãos, uma foto em preto e branco do meu pai em cima de um trator, símbolo de quando ele abriu a própria empresa de transporte. Em nenhum lugar havia uma referência a mim. Nenhuma foto minha fardada, nenhuma lembrança da filha que um dia voou sozinha, com 23 anos, para assumir o comando de uma esquadrilha no interior da Amazônia. Lembrei de uma frase que ouvi em um dos piores dias da minha vida, dita por um tenente antigo, duro como pedra. Nem todo silêncio é covardia, alguns são estratégia. Eu me agarrei nisso enquanto terminava minha taça de água com gás. Me levantei da mesa sem pressa. Me despedi com um boa noite tão cortês quanto insuportável para quem esperava que eu implorasse. Peguei a bolsa, ajeitei os botões da camisa e saí pela porta sem fazer barulho. Na rua, o vento da noite me trouxe um cheiro de eucalipto e gasolina. Meu carro ainda tinha poeira da última missão no sertão, onde passamos 3 dias resgatando famílias isoladas depois de uma cheia inesperada. Na volta, eu mal tive tempo de dormir, mas fiz questão de vir para esse jantar. A mensagem do meu pai tinha sido curta. Sua presença é importante. Importante para quê? Agora eu sabia. Para ser apagada oficialmente. Para que ele pudesse anunciar, em clima de brinde, que sua herança não se estenderia à filha que não coube no molde. Dirigi até em casa com os faróis apagados por um instante, apenas para sentir o escuro, como quem se reconcilia com a própria ausência. Mas assim que dobrei a avenida principal, meu telefone vibrou no painel. Um número confidencial. Atendi com a mesma calma de quem já lidou com pedidos de socorro em tempestades tropicais. Do outro lado, uma voz masculina, formal, com sotaque do Planalto. Tenente Brigadeiro Letícia Barros? Sim.
Confirmamos sua presença na cerimônia da próxima terça-feira no Palácio do Planalto. O presidente da República deseja condecorá-la pessoalmente por sua atuação na operação recente. Seus feitos foram reconhecidos em caráter nacional. Parabéns. A ligação durou menos de 1 minuto, mas foi o bastante para meu coração esquecer do testamento. O bastante para minha memória silenciar a imagem da taça erguida por Carlos. Era como se o universo inteiro tivesse esperado o momento certo para sussurrar: você não precisa ser herdeira de ninguém, quando já escreveu sua história com sangue, suor e honra. Parei o carro na garagem, desliguei o motor e permaneci ali, com a cabeça encostada no volante. Fechei os olhos, respirei fundo. Aquele jantar tinha sido uma sentença. Mas eu já era absolvida, pelo país inteiro. Na semana seguinte, meu nome estaria nas manchetes. Não como filha rejeitada, mas como a comandante que salvou mais de 3.000 vidas. E naquele instante, percebi que meu pai podia ter me tirado do testamento, mas jamais conseguiria tirar meu nome da história. Na manhã seguinte, a luz invadia minha cozinha com uma insistência que beirava a crueldade. O sol brilhava como se o mundo fosse justo. Preparei meu café com as mãos ainda firmes, mas os pensamentos latejavam. Eu não sonhei o que aconteceu. Eu estive lá. Eu ouvi meu pai recitar minha exclusão, como se fosse uma cláusula contábil, uma redução de danos, um ajuste patrimonial. E os outros aceitaram. Ninguém questionou. Ninguém olhou para mim como quem reconhece uma injustiça. Eles apenas sorriram. Sorrisos de quem, no fundo, sempre esperou que esse dia chegasse. Abri o notebook e me deparei com e-mails de rotina, todos relacionados à base aérea onde eu servia. Um pedido de relatório de missão. Um aviso de mudança de horário no treinamento de cadetes. Uma solicitação para revisar um parecer técnico sobre manutenção de aeronaves. Li tudo com atenção militar, mesmo com a ferida fresca. Era assim que eu respirava, com disciplina. Mas, entre uma tarefa e outra, fui tomada por uma necessidade que não consegui controlar. Abri as redes sociais. Eu nunca fui de postar nada pessoal, mas ainda seguia meus irmãos. E foi ali, em um story temporário, desses que desaparecem depois de 24 horas, que vi o que ninguém ousou me dizer na noite anterior. Helena, minha irmã mais nova, havia gravado um vídeo à mesa. Filmava os pratos, os brindes, os risos. No fundo do vídeo, enquanto o pai ainda erguia a taça, ouvi a voz abafada de Carlos. Finalmente ele teve coragem de cortar a militarzinha. Risos. Vinícius completou. Já passou da hora. Aquela ali nunca foi uma de nós. Só apareceu hoje para ver se colava alguma coisa. E mais risos, leves, despretensiosos, mas carregados daquilo que fere mais fundo. Desprezo disfarçado de naturalidade. Eles não estavam indignados. Estavam aliviados. Como se o último elo que os obrigava a me tolerar tivesse finalmente sido rompido com a bênção de meu pai. Na cabeça deles, eu era uma peça deslocada. Um corpo estranho. A filha que virou soldado, que falava pouco, que não pedia ajuda, que aparecia de uniforme e assustava os sobrinhos com a rigidez do olhar. A mulher que recusou a vida que eles escolheram, que nunca se casou, que morava perto da base e não vinha aos almoços de domingo. A que não aparecia nas fotos com moldura prateada da estante principal da casa da família. Na mente deles, talvez eu não tivesse sido excluída. Talvez eu nunca tivesse pertencido de verdade. E aquela ideia, por mais dolorosa que fosse, me atravessou com uma espécie de clareza amarga. Era o tipo de revelação que não grita. Ela apenas se instala em você como uma porta que fecha por dentro, com trava automática. E ali eu soube. Nada que eu conquistasse mudaria quem eu era para eles. Mesmo assim, algo em mim queria entender. Não por insegurança, mas por um tipo de justiça interna. Liguei para Helena, a única que ainda me respondia com alguma frequência. Ela atendeu com voz arrastada, talvez ainda na cama. Letícia? Tá tudo bem? Fiquei em silêncio por alguns segundos, ouvindo o som da respiração dela. Vi o vídeo, Helena, os comentários, a risada de vocês. Achei que ao menos você fosse dizer alguma coisa. Do outro lado, silêncio. Depois, uma risada desconfortável. Ah, aquilo? Eles estavam só brincando. Você sabe como são. Sei, só não sabia que era tão fácil rir da própria irmã quando ela não está olhando. Ah, Letícia, por favor.
Você é toda séria, sabe? Sempre foi. A gente nunca conseguiu se conectar de verdade. Você é de outro mundo. Sorri sem querer. De outro mundo. Era isso que eu era para eles. Uma visitante temporária de uma família que se considerava estável demais para entender a trajetória de alguém que precisou enfrentar a guerra da solidão, do preconceito e da hierarquia para construir seu lugar. Você nunca tentou se conectar também, respondi, com a voz baixa. E quer saber? Tá tudo bem. Só não precisa fingir surpresa quando as pontes caem de vez. Desliguei, sem raiva nenhuma, mas com uma decisão silenciosa que começou a nascer ali, naquele instante. Nos dias seguintes, me concentrei no trabalho. Tínhamos um exercício de simulação programado com os cadetes recém-formados. Eu os observava com um tipo de cuidado que não cabia na definição seca de comandante. Eu os via como filhos que haviam escolhido o mesmo caminho duro e solitário que eu. Durante a tarde, um jovem aspirante chamado Ramos se aproximou de mim com uma postura hesitante. Disse que soube da cerimônia no Planalto, que me viu na televisão, que sua avó havia chorado de orgulho. E eu sorri, porque ali, no meio da pista de pouso, com o barulho dos motores ao fundo, alguém me enxergava com mais verdade do que todos os que dividiram comigo a ceia da última década. Na noite da cerimônia, eu recebi a confirmação do horário. O voo de Brasília sairia em 2 dias. O nome Letícia Barros estaria entre os convidados de honra, com transmissão nacional. Era a materialização do reconhecimento que eles jamais conseguiriam apagar com piadas de corredor ou exclusões de papel. Meu nome estava gravado nos registros da história militar brasileira. E aquilo ninguém podia riscar com caneta de pai nenhum. Mas antes de ir, eu precisava de uma última coisa. Não uma vingança. Não uma revanche. Algo mais afiado. Verdade. Abri uma antiga caixa de madeira onde guardava documentos e recortes. Lá dentro, entre medalhas e certificados, havia uma única foto de todos nós juntos. Eu, Carlos, Vinícius, Helena e nosso pai. A imagem era de uma festa de aniversário minha, aos 7 anos. Eu segurava um avião de brinquedo. Estava séria. Os outros sorriam. Meu pai, ao fundo, já olhava para outro lado. Guardei a foto no bolso do sobretudo. Na manhã do embarque, deixei essa foto na caixa de correio da casa onde cresci. Atrás dela escrevi: "Vocês nunca foram minha base, mas por ironia, fui eu quem aprendeu a voar. E entrei no avião que me levaria ao centro do poder, ao lugar onde meu nome seria chamado em voz alta, não como uma filha, mas como comandante da Aeronáutica do Brasil." Eu devia ter uns 8 anos quando percebi, pela primeira vez, que meu silêncio incomodava. Crianças falam, fazem bagunça, correm pela casa. Eu era o oposto. Passava horas sozinha, montando aviões de papel, observando o céu pela janela, fascinada por helicópteros e sirenes. Meu quarto era meu mundo. Enquanto meus irmãos brincavam de carrinho ou futebol no quintal, eu passava horas dobrando as laterais das asas para ver qual ângulo fazia o avião planar mais tempo. Eu era uma criança com fome de precisão, mas para eles, eu era só estranha. A primeira vez que ouvi meu pai dizer que eu não era normal foi no aniversário do Carlos. Eu tentei mostrar um caderno onde eu anotava os tipos de aeronaves que via passar, identificadas por som, cor, altitude. Achei que ele se orgulharia, que veria ali um lampejo de inteligência, mas ele apenas riu e comentou para um amigo, alto o suficiente para que eu ouvisse: "Essa aí vai acabar no manicômio ou no exército." Depois, virou as costas. Minha mãe tentou aliviar com um carinho na cabeça, mas era um gesto mecânico, sem olho no olho. E aquilo me doeu mais do que a frase, porque foi ali que comecei a entender. Eu era uma presença suportada, não celebrada. Cresci assim, me sentindo como um livro que ninguém queria ler, e que, por isso, todo mundo fingia que nem estava na estante. Na escola, as coisas não eram muito diferentes. Eu era boa em tudo que não envolvia conversa. Física, matemática, lógica. Eu gostava de regras claras, de hierarquias, de respostas exatas. Enquanto as meninas falavam de roupas e festas, eu ficava perto do laboratório, fascinada com os diagramas de fluxo de ar e resistência mecânica. Um dia, levei uma bronca da professora por desmontar o globo terrestre para ver como funcionava essa estrutura interna. Ela me mandou para a direção. "Letícia não sabe brincar."
dizia, mas ninguém se perguntou por que eu não queria brincar com ninguém. Aos 12 anos, comecei a me interessar por operações militares. Lia tudo o que podia encontrar sobre esquadrões de resgate, sobre mulheres em zonas de combate, sobre bases em regiões remotas. Quando mencionei que queria entrar para a Força Aérea, meu pai deu uma gargalhada tão alta que assustou os cachorros da casa. Você, Força Aérea? Isso é para homem. Vai acabar voltando grávida no primeiro mês e chorando para sair. Todos riram. Eu sorri também. Não por concordar, mas porque aprendi cedo que resistir de frente só alimentava o escárnio. Então, calei. Lembro de ter ido para o quarto e escrito num papel com caneta azul. Eles não me enxergam, mas um dia vão ouvir meu nome. Dobrei o papel e escondi dentro de uma caixa de remédios vazia. Fiquei relendo aquilo durante anos, como se fosse uma oração muda que eu mesma inventei. A adolescência foi uma continuação do isolamento. Meus irmãos saíam para festas, viagens, iam em bandos para clubes. Eu ficava. Minha mãe dizia que não tinha com quem me deixar, como se eu fosse um móvel frágil demais para ser carregado, mas inútil demais para merecer atenção. Meu refúgio era o radiocomunicador que ganhei aos 14, sintonizado em frequências de emergência. Ficava escutando transmissões reais de bases aéreas e resgates noturnos. Eu decorava as siglas, os códigos, os termos técnicos, e me imaginava do outro lado, com um uniforme pesado, dando ordens em meio a tempestades. No ensino médio, me inscrevi escondida para o processo seletivo do Colégio da Aeronáutica. Usei a verba da minha própria mesada, que eu guardava trocado por trocado. Passei. Quando a carta de aprovação chegou, levei até a cozinha, tremendo de empolgação, com o selo da FAB estampado na frente. Meu pai mal olhou. Isso é para te tirar de casa? Porque se for, assino agora. Não houve festa. Não houve abraço. Não houve parabéns. Só uma frase de minha mãe, seca como uma toalha esquecida no varal. Você vai mesmo querer viver no meio de homens? Eu quis responder que queria viver no meio de gente que me respeitasse, mas não falei nada. Só subi as escadas e comecei a arrumar minha mala. A despedida foi silenciosa. Carlos me deu um tchau com a mão sem tirar os olhos do celular. Vinícius me desejou boa sorte, sargento, com uma risada. Helena disse que eu estava bonita com o cabelo preso, mas que devia passar um pouco de maquiagem, para não parecer tão dura. Na rodoviária, sentei sozinha na poltrona 23. Ninguém foi comigo. Ninguém ficou me esperando partir. Eu observei pela janela o mundo ficando pequeno, a casa ficando distante, os muros que me cercaram por tantos anos se dissolvendo no retrovisor da estrada. E fiz um juramento silencioso. Se algum dia eu tivesse que lutar por reconhecimento, que fosse no campo que escolhi, e não mais naquela mesa de jantar. Ao chegar na escola militar, senti algo que nunca havia sentido antes: pertencimento. Pela primeira vez, ninguém achava estranho eu ser disciplinada. Ninguém me via como ameaça por falar pouco. Ninguém ria porque eu decorava manuais. Ali, o que eu era, concentração, precisão, lógica, deixava de ser um fardo e se tornava uma virtude. Foi ali que eu comecei a existir de verdade. Mas o mais curioso foi perceber que, mesmo de longe, minha ausência nunca incomodou minha família. Meses sem ligações, aniversários ignorados. Eles não sabiam das minhas provas, das minhas classificações, das minhas noites em claro treinando salto de emergência. E tudo bem, eu não fazia por eles, fazia por mim. A cada nova etapa, a cada nova patente, eu deixava para trás aquela menina que dobrava aviões de papel sozinha no quarto. Mas ao mesmo tempo, era ela quem segurava minha mão nas madrugadas de treinamento, dizendo: eles nunca vão aplaudir você, mas o Brasil vai. E a cada dia, essa voz se tornava menos triste e mais certeira. A primeira vez que precisei escolher entre minha farda e minha família não foi em uma missão de guerra, nem em uma emergência nacional. Foi em uma tarde abafada de dezembro, na véspera do casamento da minha irmã Helena. Eu ainda era major, com pouco mais de 30 anos, e havia acabado de voltar de uma operação no Acre, onde resgatamos uma comunidade inteira ilhada por enchentes. Eu estava esgotada, com as botas ainda marcadas de lama,
o uniforme manchado de fumaça e cansaço. Mas trouxe comigo um vestido novo, simples, discreto, azul marinho, e uma esperança boba de, quem sabe, caber naquela cerimônia como convidada e irmã ao mesmo tempo. Helena havia enviado o convite por mensagem, sem muita cerimônia. Vai ser só para família e amigos íntimos, mas quero que você venha. A frase parecia gentil, mas soava como um lembrete. Venha, mas não se destaque, como se, por estar no meio deles, eu devesse vestir outra pele, descer da patente, encolher os ombros, ser só mais uma. Cheguei à igreja com 10 minutos de antecedência, sozinha, nenhuma vaga reservada para mim, então estacionei longe, sob um sol que fazia o asfalto tremer. Entrei devagar, segurando minha bolsa como quem carrega algo frágil. Alguns rostos se viraram, mas poucos sorriram. Minha presença era sempre um ruído fora do arranjo musical da família. Uma nota grave demais para a melodia leve que eles fingiam compor. Encontrei meu lugar, na última fileira. Não reservado, claro. Um banco lateral, sem marcação, longe da nave principal. Sentei-me ali como quem assiste a um espetáculo do qual foi retirada de última hora. O casamento começou, as palavras foram ditas, os risos contidos floresceram. Helena estava linda. E eu a observei com a distância de quem já não sabia se era parte do enredo ou apenas figurante. Quando ela passou pelo corredor, não me olhou. Ou olhou e fingiu que não viu. O véu era transparente demais para esconder a escolha. Na recepção, a exclusão ficou mais evidente. Meus irmãos e primos estavam em mesas próximas ao centro, junto da família do noivo. Eu fui colocada em uma mesa nos fundos, com 2 tios distantes e uma senhora que cochilava com o guardanapo no colo. O garçom me serviu por último. A música era alta. Ninguém puxou conversa. E foi então que, entre uma colherada de arroz e um gole de água, ouvi uma frase que ressoaria por anos. Carlos, já visivelmente embriagado, passou por minha mesa com 2 amigos e riu alto. Essa aí acha que farda substitui família. Os outros riram junto. Um deles, que eu nem conhecia, respondeu. Ela se acha comandante até no almoço de domingo. Não respondi. Apenas olhei para o copo. O gelo já tinha derretido. Naquela noite, saí antes do corte do bolo. Não me despedi. Ninguém notou. Ou notaram e ficaram aliviados. Voltei para o alojamento da base, tirei os brincos, o vestido e vesti meu uniforme. Sentei-me na cama e fiquei olhando meu coturno, já desgastado. Nele havia lama do norte do país, poeira do cerrado, fuligem de helicóptero e as marcas invisíveis de noites em que segurei corpos de crianças desacordadas no colo. Ali estavam minhas batalhas. Não aquelas que minha família entendia, mas as que haviam me moldado. Nas semanas seguintes, deixei de atender ligações de aniversários. Recusei convites para batizados. Me afastei dos grupos de mensagens. E com o tempo, eles também se afastaram. E o mais assustador foi perceber como isso não provocou comoção. Nenhuma tentativa real de aproximação. Nenhuma visita surpresa. O silêncio se tornou protocolo. E o protocolo confortável. Mas os testes não pararam ali. Anos depois, já como brigadeiro, fui convocada para uma missão de busca e salvamento durante o feriado de Páscoa. A operação exigiria 10 dias no interior de Roraima. Helicópteros, mapas, comunicação intermitente. Justo no período em que minha mãe completaria 70 anos. A família organizava uma festa surpresa. Um salão alugado. Buffet completo. Todos os filhos presentes. Menos eu. Helena me ligou. Disse que era uma data importante, que minha ausência seria sentida. É só uma operação, Letícia. Não pode remarcar? É só uma vida, Helena. Respondi. Não pode esperar. Ela desligou sem responder. E no grupo da família, que eu silenciosamente acompanhava, começaram os comentários sutis. Tem gente que escolheu sumir. Família não é missão. Família é escolha. Nem tudo é trabalho, Letícia. Eu li tudo em silêncio. Entre um sobrevoo e outro. Entre um rádio quebrado e uma criança resgatada. Entre um helicóptero que quase não voltou e um abraço desesperado de uma mãe que reencontrava o filho. Enquanto salvávamos vidas, meu nome era mastigado em piadas de salão. Ali, compreendi de vez que meu sangue não era meu laço. Que laço é quem amarra junto, não quem julga de longe. Que há batalhas que a gente vence por não lutar, e que há famílias que perdem a filha não porque ela virou as costas,
mas porque nunca ofereceram uma cadeira onde ela coubesse. Anos depois, naquela cerimônia que se aproximava, eu seria chamada ao palco com todos os títulos, todos os méritos, mas nenhuma daquelas pessoas que riram de mim estaria lá para aplaudir. E talvez fosse melhor assim, porque no fundo, aquela já era a segunda batalha contra o próprio sangue, e desta vez, eu não precisava mais vencer. Bastava continuar em pé. Algumas pessoas são moldadas por carinho, outras por necessidade. Eu fui moldada pelo silêncio. Não aquele que acalma, mas o que exige disciplina para não implodir. No ambiente militar, o silêncio tem peso, função e hierarquia. Não é ausência de som, é presença de escuta. Foi nesse silêncio que eu renasci. Na caserna, ninguém me chamava de irmã da Helena, filha do empresário, ou a esquisita da família. Eu era Barros, Letícia Barros. Número, patente, ficha limpa, registro de horas de voo, avaliações impecáveis. Quando falavam de mim, diziam com respeito. Não porque me adoravam, mas porque eu fazia o que precisava ser feito, sem erro, sem desculpa, sem frescura. Meus dias começavam antes das luzes do alojamento se acenderem. Eu era sempre a primeira a acordar, a primeira a engraxar o coturno, a primeira a estar pronta para o treinamento físico. Mesmo quando a chuva cortava o rosto como navalha, ninguém me dava ordens para aquilo, eu apenas fazia. Porque era a única coisa que eu tinha controle. Porque ali eu podia garantir que ninguém me olharia como olhavam na minha infância, com dúvida, com pena, com desdém. Aos poucos, fui ganhando responsabilidades, coordenava esquadrões, organizei simulações de evacuação sob fogo, aprendi a comandar como quem respira, com clareza, urgência e firmeza. Mas o que poucos sabiam, talvez nem eu soubesse na época, é que para mim, comandar era a única forma de não afundar. Porque dentro de mim havia uma guerra constante entre o que eu havia conquistado e o que eu nunca tinha recebido. Nunca ganhei um "tenho orgulho de você" do meu pai. Nunca ouvi da minha mãe um "você fez bem". Os parabéns vinham dos altos escalões da Força Aérea, da imprensa, de ministros, mas não da mesa onde eu cresci. E por mais que eu dissesse a mim mesma que não precisava disso, uma parte infantil minha ainda desejava que, um dia, um deles dissesse: "A gente errou". Mas eles nunca disseram. Então eu deixei que a dureza me moldasse, que a rotina me protegesse. Cada formulário revisado, cada operação bem-sucedida, cada piloto que voltava vivo, era uma costura que eu fazia na minha própria farda emocional. Um ponto invisível segurando as rachaduras que ninguém via. Houve dias difíceis. Dias em que um soldado chorava no alojamento por causa de uma carta recebida de casa, e eu não sabia como confortar. Dias em que jovens cadetes vinham até mim, tremendo, dizendo que não aguentavam mais, e eu os olhava nos olhos e dizia o que ninguém nunca disse para mim: "Você é forte, mesmo quando não se sente assim", porque eu sabia o que era desejar desistir. Eu só não tinha ninguém a quem confessar isso. Então eu virava a fortaleza de quem precisava. Era minha missão, era meu escudo. Houve também as madrugadas em que a base dormia, e eu caminhava sozinha pelo pátio iluminado pelas luzes baixas dos hangares. O vento cortava o uniforme, e eu olhava para o céu como fazia quando criança. Só que agora, eu não dobrava mais aviões de papel. Eu pilotava os reais. Eu traçava rotas. Eu escolhia quem entrava ou saía da cabine. E mesmo com todas as cicatrizes, eu era a comandante de mim mesma. Mas não pense que era fácil. Certa vez, numa conferência com oficiais do alto escalão, um general comentou em voz alta, sem perceber que o microfone estava ligado, que eu era aquela moça dura, parece que nunca amou ninguém. E eu engoli a frase como quem engole caco de vidro, porque no fundo ele tinha razão. Eu nunca tive tempo para amar alguém. Nunca abri espaço. Não porque não queria, mas porque tinha medo de que alguém um dia risse de mim do mesmo jeito que riram na mesa da minha casa. A dureza que me protegia também me isolava. E esse era o preço. Mas mesmo assim eu seguia. Fui promovida por mérito, não por influência. Fui destacada para operações de altíssimo risco. Fui enviada para fora do país para representar o Brasil em reuniões da Força Aérea Interamericana. Em todos esses momentos, eu guardava uma pasta preta onde carregava recortes de jornal, medalhas e cartas de recomendação. Às vezes,
Sozinha no alojamento, eu abria a pasta apenas para lembrar que aquilo tudo era real, que eu existia, que mesmo sem ter sido escolhida por ninguém, eu havia me tornado impossível de ignorar. Houve uma noite em especial, e eu nunca vou esquecer, em que voltamos de uma missão de reconhecimento no interior da Amazônia. Um dos helicópteros sofreu pane e precisou fazer pouso forçado. Eu fiquei acordada a madrugada inteira, com uma lanterna na mão e o rádio na outra, tentando coordenar o resgate. Quando finalmente conseguimos trazê-los de volta, vivos, arranhados, mas inteiros, um dos soldados me abraçou e disse: "A senhora não dorme, comandante. A senhora vigia o que ninguém vê." Eu apenas respondi: "É assim que a gente garante que volte todo mundo, mesmo os que não têm ninguém esperando." E ali, no meio do calor, do cansaço e da fumaça, eu entendi que era isso que eu fazia desde a infância. Eu vigiava. Meus irmãos tinham quem os aplaudisse. Eu tinha que ser meu próprio auditório. Eles tinham sobrenome, sobrenome e sobrenome. Eu tinha a minha função, minha farda, meu silêncio. Mas esse silêncio começou a mudar no dia em que a missão no sertão apareceu. Uma operação que parecia apenas mais uma, mas que se tornaria a maior da minha carreira. Uma operação que salvaria mais de 3.000 vidas, colocaria meu nome nos jornais, me levaria ao Palácio do Planalto e colocaria, enfim, meu rosto na frente de um país inteiro. E tudo isso começaria com uma única chamada de emergência. A chamada chegou às 03h47 da madrugada. Eu estava na base do interior de Goiás, dormindo com o coturno ainda amarrado, como sempre. O rádio vibrou com insistência, e a voz do operador soou trêmula, como quem ainda não tinha compreendido o tamanho do que estava dizendo. Uma barragem havia se rompido no sertão da Bahia, perto da divisa com Minas. Um vilarejo inteiro fora varrido pela água. As estimativas eram incertas, os acessos estavam bloqueados, e a previsão era de novas chuvas nas próximas 24 horas. O número inicial de afetados ultrapassava 1.500 pessoas, possivelmente o dobro. Nenhuma tropa ainda havia conseguido entrar. A operação precisava ser aérea. E eu era a mais próxima comandante de esquadrão com autonomia para mobilização imediata. Não hesitei. Em menos de 20 minutos, eu já estava na pista, coordenando a tripulação e preparando os 3 helicópteros H-60 Black Hawk disponíveis. Enquanto a maioria ainda acordava, eu já redigia o plano de inserção em plena escuridão. Pedi mapas, previsão meteorológica e histórico da represa. Distribuí funções como quem distribui salvamento. Minha voz soava calma, mas o peito queimava, porque eu sabia. Aquele tipo de missão não deixava ninguém igual. Quando sobrevoamos a região ao amanhecer, entendi por que o chamado tinha aquele tom de urgência. A cidade parecia ter sido apagada com a borracha de um deus descuidado. Casas retorcidas, árvores arrancadas, corpos boiando como pedaços de madeira, crianças em telhados, mães com roupas encharcadas e o olhar perdido. Um hospital havia colapsado. A rádio local tentava se manter ativa com um gerador. Ninguém mais estava no comando. Até que nossa aeronave tocou o solo improvisado. E eu assumi. Foram 7 dias de resgate. 7 dias sem banho, dormindo em turnos de 30 minutos em colchões molhados. 7 dias comendo o que conseguíamos dividir entre a equipe. Chuva sem trégua, lama até os joelhos, estruturas instáveis e gritos por socorro vindos de todas as direções. Mas também foram 7 dias em que vi o que significa servir. Não ao uniforme, não ao símbolo, mas à vida. Resgatamos idosos em tetos desabando, gestantes prestes a dar à luz, crianças presas em armários. Um garoto foi encontrado abraçado ao cachorro, ambos tremendo, os 2 salvos por pouco. Uma mãe desmaiou nos meus braços depois de ver a filha viva sendo trazida pelo helicóptero. Um senhor de 87 anos caiu de joelhos no chão de terra e agradeceu por estarmos ali. E eu apenas respondi: "Não tem por que agradecer. O Brasil não deixa seus filhos para trás." Em paralelo ao caos, eu liderava, gerenciava turnos, coordenava comunicações com Brasília, organizava abastecimentos, decidia prioridades de resgate. Quando uma aeronave teve pane, fui eu quem desci com a equipe técnica para avaliar. Quando o segundo pelotão perdeu contato por 4 horas, fui eu quem subiu na viatura e foi atrás. Quando o rádio falhou, peguei o megafone e andei a pé pelas vielas cheias de água gritando instruções. Quando tudo ameaçava ruir,
Era minha voz que mantinha a estrutura em pé e, em silêncio, uma contagem se formava. 200 vidas no primeiro dia, mais 300 no segundo, 1.100 no quarto. Chegamos a 3.017 resgatados antes que o último helicóptero partisse com os sobreviventes para a base aérea de apoio. 3.017. Eu escrevi esse número num pedaço de papel dobrado 3 vezes e guardei dentro da minha farda, perto do peito. Porque aquele número não era apenas uma marca. Era uma cicatriz boa. Uma prova de que tudo que eu havia suportado, a exclusão, a solidão, os olhares, os jantares, havia me moldado para aquele momento. Quando o último helicóptero decolou, restamos ali apenas nós, os tripulantes. Exaustos, enlameados, em silêncio. Nos olhamos sem dizer nada. E por um instante, pensei que ninguém jamais entenderia o que vivemos ali. Nenhum jornal, nenhuma cerimônia, nenhuma medalha daria conta daquilo. Mas não importava, porque finalmente, pela primeira vez, eu me senti suficiente. Não para eles, mas para mim. Só que o mundo havia visto. Câmeras da imprensa local captaram imagens dos resgates. Repórteres chegaram nos últimos dias da operação. E sem aviso, meu nome começou a circular. Comandante Letícia Barros, coordenadora da Operação de Salvamento no Sertão. Entrevistas. Chamadas ao vivo. Imagens minhas, fardada, com as botas sujas, segurando uma criança coberta com uma manta térmica. E então veio a ligação que mudaria tudo. Estava sentada na beira da pista, com os tornozelos doendo e as mãos enfaixadas de tanto carregar peso, quando meu telefone tocou. O número era de Brasília. Uma voz formal, de gabinete, me chamou pelo nome completo, com patente. Disse que, por decisão direta do presidente da República, eu seria condecorada com a Ordem do Mérito da Defesa, honraria máxima para militares em atividade. E mais, que minha condecoração seria feita pessoalmente, em cerimônia pública, com transmissão nacional, pelos serviços prestados à nação, pelo comando impecável, pela liderança que salvou vidas. Desliguei em silêncio. A notícia se espalhou pela base. Houve aplausos. Alguns colegas choraram. O comandante da guarnição me abraçou como quem abraça um milagre. E eu apenas sorri, um sorriso contido, quase um descanso, porque eu sabia. Naquela noite, sozinha no alojamento, tirei a farda e deixei que caísse no chão devagar, como quem tira a própria pele. Olhei para o espelho e vi meu rosto, mais velho, mais duro, mais vivo, e entendi que, mesmo tendo sido retirada do testamento do meu pai, da lista de convites dos jantares, da moldura das fotos de família, eu havia sido inscrita em outro lugar, na história. E ali, nua diante do espelho, eu finalmente entendi que ser filha rejeitada não era mais meu título. Agora, eu era comandante da Aeronáutica Brasileira, e ninguém poderia apagar isso. A convocação oficial chegou 3 dias depois do fim da missão. Não era um convite. Era uma ordem de serviço, como tudo o que rege minha vida desde que vesti a primeira farda. Assinada por 2 ministros e selada com o brasão da República. Dizia que eu deveria me apresentar ao comando da Aeronáutica em Brasília, em trajes de gala, no dia 13 daquele mês. A cerimônia seria no Palácio do Planalto, com presença do presidente, da imprensa nacional, das Forças Armadas e de representantes dos poderes. Transmissão ao vivo, reconhecimento público, homenagem formal. Tudo aquilo que, quando criança, eu nem ousava sonhar. Mas o que mais me impressionou foi a parte final do documento, onde constava, em letras formais, meu novo título, Tenente Brigadeiro do Ar Letícia Barros. Era o ápice da carreira de uma oficial. 3 estrelas no ombro, 3.000 vidas nas costas e um país inteiro prestes a saber meu nome. No dia anterior à cerimônia, passei horas sozinha no alojamento. Minha farda de gala estava pronta, engomada com precisão cirúrgica. As condecorações alinhadas em ordem de importância. As luvas brancas, dobradas ao lado do cap. E ainda assim, demorei para me vestir. O quarto estava silencioso, exceto pelo som do meu próprio coração. E pela ausência, sempre ela. A ausência que me acompanhava como sombra desde a infância. Abri o celular, como quem procura um último gesto, um sinal, qualquer coisa. Nenhuma mensagem de Carlos.
Nenhuma ligação de Helena. Nenhuma chamada perdida do número fixo da casa dos meus pais. Eles sabiam, todos sabiam. Estava em todos os jornais, em todas as capas. Comandante Letícia Barros será condecorada pelo Presidente da República após resgatar mais de 3.000 pessoas em missão histórica. Meu rosto na televisão, meu nome nos portais, minha história contada por estranhos. Mas da família, nada. Eles não perguntaram se eu estava viva, se eu havia voltado inteira, se tinha dormido, se precisava de um café. Apenas se calaram. E o silêncio deles, pela primeira vez, doeu menos do que antes, porque eu já não esperava mais. Eu apenas constatava. Na manhã da cerimônia, fui levada por uma comitiva da Força Aérea até o palácio. O carro cruzou os portões da esplanada como se fosse um desfile. Pessoas apontavam, tiravam fotos. Eu acenava com um gesto discreto, treinado, calculado. Por dentro, minha mente organizava lembranças como quem organiza munição. Preciso, frio, necessário. Quando desembarquei, o protocolo foi direto. Revista, acompanhamento, alinhamento, entrada em fila. Ao meu lado estavam generais, ministros, chefes de Estado, homens com décadas de carreira, alguns com sobrenomes históricos. Mas quando anunciaram meu nome no alto-falante, o salão parou. Um silêncio respeitoso. O tipo de silêncio que eu sempre conheci, mas nunca assim, não como exclusão, e sim como reverência. Convidamos ao centro do salão a Tenente Brigadeiro do Ar, Comandante Letícia Barros, por notável bravura em operação de resgate, conduta exemplar e liderança extraordinária em missão, que salvou 3.017 vidas no sertão brasileiro. Aplausos. Longos, firmes, de pé. Subi ao púlpito como quem pisa no próprio passado. Cada passo carregava o peso de uma infância sem colo, de jantares em silêncio, de aniversários esquecidos, de festas de família onde eu era fantasma. E ali, sob os olhos do país, recebi das mãos do presidente a insígnia dourada, o distintivo da Ordem do Mérito da Defesa. Ele me olhou nos olhos e disse baixinho, para que só eu ouvisse: "O Brasil te deve muito. Hoje o país inteiro se curva diante da senhora." Respondi com um aceno. Não consegui falar. Não por emoção, mas porque naquele momento entendi que nenhum discurso faria sentido se, no fundo, as pessoas que me negaram quando eu só queria ser filha estavam provavelmente rindo da televisão, dizendo que era exagero, que era mídia, que era pose de farda. Voltei para o assento com as palmas ainda ecoando. Vi câmeras me seguindo, repórteres me esperando na saída, militares me saudando com orgulho, mas em mim havia um espaço intocado, um silêncio que nem a condecoração preencheu. Porque o que eu sempre quis nunca foi ser famosa. Eu queria ser reconhecida por quem me deu o sobrenome. E isso eu sabia, não viria. Na saída, um jornalista me perguntou: "Comandante Letícia, a senhora gostaria de dizer algo à sua família, que com certeza está assistindo em casa?" Parei por um segundo. Respirei. Diga a eles que eu continuo em missão. Só que agora, a missão é minha. E saí pela lateral, sem acenar, sem entrevista, sem teatralidade. Naquela noite, voltei para o alojamento e tirei a farda com mais calma. Pendurei a insígnia no canto do armário, fechei a porta e sentei no beliche inferior, onde sempre dormi. Olhei para o teto por longos minutos. Lá fora, Brasília dormia. O país tinha me visto. O Brasil tinha me chamado pelo nome. Mas a minha família, eles continuavam calados. E eu continuava de pé. A repercussão foi imediata. No mesmo dia, a cerimônia virou manchete. Heroína do ar. Mulher que comanda os céus. Oficial condecorada por salvar mais de 3.000 vidas. Meu rosto, firme e sereno, estampava capas de jornal. A imagem da medalha sendo colocada sobre meu peito circulou por todas as redes. No final da noite, eu já estava no feed de pessoas que nunca vi, em vídeos editados com música instrumental e legendas que diziam inspiração nacional e exemplo de mulher brasileira. Foi bonito, foi merecido. E ainda assim, estranho. O reconhecimento, quando chega tarde demais, carrega um gosto agridoce. Eu via os comentários, lia as mensagens de jovens cadetes, de senhoras do interior, de meninas dizendo que agora queriam ser piloto, comandante, general, e isso me aquecia. Mas havia um espaço no peito que permanecia intacto.
Um vazio que nem o país inteiro em pé, me aplaudindo, poderia preencher. Na manhã seguinte, meu telefone despertou com notificações demais para a tela suportar. Mais de 1000 mensagens diretas, convites para entrevistas, homenagens em escolas, pedidos para dar nome a auditórios. Fui acordada com flores na porta do alojamento e um bilhete de uma menina de 10 anos. Quero ser como a senhora quando crescer. A senhora é mais forte que qualquer homem. Senti vontade de responder, mas não consegui. Porque não havia como explicar para uma criança que, às vezes, ser forte significa suportar que os mais próximos de você nunca enxerguem quem você realmente é. Foi só no fim da tarde que veio a primeira mensagem do grupo da família. Um silêncio que já durava anos foi quebrado por um áudio de 8 segundos. Vinícius, com a voz meio risonha, meio constrangida. Olha só quem virou celebridade. A irmã fardada conquistou o Brasil, hein? Sem parabéns. Sem pergunta. Sem afeto. Só o tom cínico de quem acha que dar atenção é o mesmo que dar mérito. Helena respondeu com um emoji de palmas. Carlos mandou um gif de foguete. Meu pai não disse nada. Apenas visualizou. Deixei o celular em cima da mesa, ainda vibrando. Não respondi, porque agora não era mais sobre orgulho ou rancor. Era sobre reconhecer a diferença entre quem torce por você e quem apenas assiste de longe, esperando que você tropece. Mas nem todos ficaram distantes. Uma semana depois da condecoração, fui convidada a participar de um programa especial na televisão. Era uma série documental sobre mulheres na liderança. A produção queria gravar uma entrevista comigo na base onde eu servia. Aceitei com relutância, mas aceitei. Talvez por entender, no fundo, que se minha família nunca contaria minha história, ao menos eu contaria por mim mesma. A gravação foi limpa, respeitosa. Perguntas sobre disciplina, coragem, tomada de decisões. Mas no final, a repórter, jovem, gentil, de olhos muito atentos, fez uma pergunta que escapava do roteiro. Comandante, se a senhora pudesse voltar no tempo e conversar com a Letícia criança, o que diria? Parei, olhei para o chão, respirei fundo. Diria para ela que vale a pena continuar mesmo sem aplauso, porque um dia o país inteiro vai se levantar. E quem não aplaudiu vai ter que assistir em silêncio. Ela não comentou nada. Mas quando a câmera desligou, veio até mim com lágrimas nos olhos. Abraçou-me. A senhora não sabe o que isso significa para quem nunca foi vista. Naquela noite abri meu e-mail pessoal, o que estava inativo havia meses. E lá, entre spam e mensagens esquecidas, encontrei uma nova notificação. Assunto: Barros, você me inspira. Era de um colega antigo da academia militar, dizendo que mostrou meu vídeo para os filhos, que um deles tinha dito ao final: ela é como o Capitão América, só que de verdade. Ri sozinha, mas quando cliquei na próxima mensagem, o sorriso se desfez. Assunto: pai pediu para te chamar. Era de Helena. O corpo do texto era curto. Ele quer te ver. Disse que viu tudo, que se emocionou e que talvez queira conversar. Talvez. Talvez? Desliguei o computador. Não respondi. Fui caminhar pela base. As estrelas brilhavam. O vento cortava os corredores. E enquanto os soldados dormiam, enquanto os aviões repousavam em silêncio no hangar, eu repetia mentalmente: ele viu. Ele se emocionou. Ele quer conversar. Depois de tudo. Depois de me tirar do testamento. Depois de rir com os outros. Depois de fazer da minha ausência um trunfo de orgulho. Agora queria conversar. Mas a verdade é que a história não pertence mais a ele. O que construí não cabe mais no olhar vazio que ele me lançou naquele jantar. O nome que ele recusou a pronunciar agora ecoava nas bocas de generais, de jornalistas, de crianças. Ele podia tentar se aproximar, podia querer reescrever, mas já não era mais o autor. Eu era. Na manhã seguinte, fui chamada a uma nova missão administrativa em Brasília. Uma comitiva de oficiais me aguardava. Enquanto o helicóptero decolava, olhei pela janela e pensei: ele pode ter me tirado do testamento, mas quem escreveu o legado fui eu. E esse legado agora estava prestes a voltar para casa. Não respondi ao e-mail da Helena, nem no primeiro dia, nem no segundo. Deixei que o tempo mastigasse aquela tentativa como um papel que se dissolve na boca de quem nunca soube engolir as próprias escolhas. Durante muito tempo,
Fui quem corria atrás, quem ligava, quem perguntava: está tudo bem? Agora, pela primeira vez, eu via o outro lado inquieto. O lado que nunca precisou vir até mim, porque sempre me teve à margem, ao alcance de um gesto. E agora, não tinha mais. Na quarta-feira, às 7h10 da manhã, meu telefone tocou. Número fixo. Reconheci de imediato. O da casa do meu pai. Deixei tocar até cair. 1 minuto depois, nova chamada. Dessa vez, número desconhecido. E então, uma mensagem de voz. Não ouvi na hora. Guardei no bolso como quem adia uma memória. Só à noite, já sozinha no alojamento, decidi escutar. A voz estava mais fraca, mais lenta, mais inconfundível. Letícia, é seu pai. Eu vi tudo. A homenagem. O presidente. Você, com aquela farda bonita. Eu me calei porque não sabia o que dizer. Mas estou dizendo agora. Você fez mais do que qualquer um de nós jamais sonhou. Se quiser vir aqui, a porta está aberta. A porta está aberta. Sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para o chão. Uma frase simples, tardia, uma tentativa de remendo, dita como quem oferece um café depois de um incêndio. Respirei fundo. E naquele instante, eu soube. Minha resposta não viria com palavras. Viria com presença, com postura, com o peso do silêncio que aprendi a usar como espada. No dia seguinte, vesti a farda cerimonial, a mesma que usei na cerimônia do Planalto. As 3 estrelas brilhando sob o tecido, os sapatos polidos, o cap impecável. Peguei o carro sem dizer para onde ia. 4 horas de estrada, 4 horas com as mãos firmes no volante e os olhos não em retrovisores, mas no para-brisa, porque eu não ia para trás. Eu apenas fazia questão de passar por onde fui negada. Cheguei no portão de casa ao meio-dia, o mesmo portão que cruzei tantas vezes sentindo que precisava pedir desculpa por existir. Agora ele estava entreaberto, como se tivesse me esperando. Desci do carro, ouvi o som dos pássaros e o silêncio da rua. Toquei a campainha. Helena atendeu. O rosto pálido, os olhos arregalados. Usava uma camiseta velha e chinelos. Quando me viu, congelou. Você... Estou aqui para ver o pai. Só ele. Ela assentiu sem falar nada. Abriu caminho. Entrei. A sala era a mesma. O sofá encardido, o tapete gasto, os porta-retratos nos móveis. Os mesmos, com as mesmas ausências. Nenhuma foto minha. Nenhuma lembrança minha. Era como se eu ainda fosse uma hóspede, não uma filha. Atravessar aquele corredor foi como cruzar uma trincheira. Cada passo ecoava a infância que me cortou em silêncio. Meu pai estava sentado na poltrona, com um cobertor no colo. Cabelos mais ralos, rosto mais fino. Levantou os olhos devagar, e ao me ver ali, fardada, imóvel à sua frente, pareceu buscar alguma coisa no ar, mas não encontrou. Ficou só, olhando. Letícia, Sr. Barros. Ele estremeceu com a formalidade. E eu não mudei o tom. Continuei de pé, erguida, com a mesma firmeza de quem já comandou evacuação em área de risco. Ali, na sala da minha infância, eu era a mulher que ele tentou apagar, e que agora o encarava como quem entrega um relatório final. Recebi sua mensagem. Continuei. Mas não vim por ela. Vim por mim. Ele engoliu seco. Eu só queria dizer que eu me arrependo. Do quê? De não ter te entendido. De ter sido duro. De não ter me incluído no testamento. O silêncio dele foi a confissão mais honesta que já ouvi. Eu tirei porque achei que você não precisava. Que já tinha seu caminho. Não precisava? Me aproximei um passo. Ou porque eu nunca fiz parte de vocês. Ele não respondeu. A verdade, pai, é que você nunca quis uma filha como eu. Você queria uma sombra. Eu fui luz. Você queria controle. Eu fui comando. Você queria alguém que se curvasse. Eu levantei voo. Ficamos em silêncio. Ele tentou falar algo, mas eu ergui a mão. Não quero pedidos de desculpa. Não vim por perdão. Vim porque precisava olhar nos seus olhos e te dizer: eu sou tudo o que você disse que eu não seria. E fui tudo o que você se recusou a ver. Ele assentiu com a cabeça, sem encarar. E agora? Agora nada. Eu volto para a base amanhã. Volto para onde meu nome tem peso. Volto para minha missão. Essa casa não é mais meu lugar. Dei meia volta. Mas... E a família? Ele perguntou, quase como quem pede socorro. A família é onde me chamam de comandante com respeito.
onde não riem da minha ausência, onde sabem que minha farda não é fantasia. Família é quem me aplaude em pé, mesmo quando não entende meu caminho. Cruzei a sala. Helena ainda estava na porta. Tentei passar. Ela segurou meu braço. Você não vai voltar mais? Não. Nem no Natal? O Natal me encontra onde eu estiver servindo. A ceia nunca me teve como parte. Não faz falta agora. Ela soltou. Entrei no carro, liguei o motor e fui embora. Sem buzinar. Sem olhar pelo retrovisor. No caminho, o rádio anunciava: após condecoração histórica, Tenente Brigadeiro Letícia Barros é cotada para chefiar comando regional. Sorri, porque, enfim, o silêncio tinha voltado para a casa da minha infância. Mas agora, ele não era mais meu castigo. Era o deles. Voltei para a base na manhã seguinte, antes mesmo do sol subir por completo. O hangar ainda estava adormecido, mas as luzes dos corredores internos já pulsavam no ritmo da rotina militar. Cumprimentei os sentinelas com um aceno firme e segui direto para minha sala. Lá dentro, as paredes eram sóbrias, decoradas com quadros de esquadrilhas, mapas de missões e diplomas que diziam o que ninguém da minha família jamais ousou. Ela chegou lá. Abri a janela e deixei o ar frio da manhã cortar o calor do rosto. Meu corpo ainda carregava o peso da visita ao meu pai, mas minha consciência estava mais leve do que jamais estivera. Eu não havia explodido. Não bati portas. Não gritei. Não chorei. Apenas fui. E deixei claro que não voltaria. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma encomenda no alojamento. Era uma caixa retangular, envolta em papel grosso e amarrada com barbante. Reconheci a letra no remetente. Helena. Abri com cuidado. Dentro, havia um envelope com meu nome completo, escrito com caligrafia lenta. E abaixo dele, um documento com carimbo cartorial. A cópia do testamento do meu pai, agora alterado. Meu nome incluído. Uma cláusula nova me reintegrava como herdeira em partes iguais. Sem nota pessoal. Sem carta. Só os papéis. Um gesto seco, formal e profundamente vazio. Fechei a pasta com calma, como quem fecha um capítulo antigo. Caminhei até a sala do setor jurídico da base e pedi que digitalizassem o documento. Depois, enviei uma mensagem ao meu advogado pessoal, com um pedido objetivo: recusar formalmente o direito à herança, arquivar documento, encaminhar cópia da decisão à família, sem explicações, sem retorno, porque não era mais sobre o que eu podia ter, era sobre quem eu decidi ser. À noite, saí do alojamento pela primeira vez em dias. Fui até uma pequena cantina perto da entrada da base, uma das poucas que ainda abriam até tarde. Sentei-me sozinha, em uma mesa perto da janela, de onde podia ver o pátio escuro e silencioso. Pedi um prato simples e uma taça de vinho nacional. A atendente, uma mulher de cabelos grisalhos, sorriu quando me reconheceu. É a comandante da TV, né? Aquela da missão. A senhora salvou muita gente. Posso oferecer a bebida da casa? Recusei com gentileza. Hoje eu pago tudo. Não porque posso, mas porque mereço brindar a mim mesma. Ela sorriu e saiu sem mais perguntas. E ali, sentada naquela mesa simples, longe do palácio, longe da sala de estar onde cresci invisível, longe das molduras que nunca me abrigaram, ergui a taça. Não falei em voz alta. Não fiz discurso. Não pedi aplausos. Apenas pensei: aqui está o brinde que eles nunca viram. Não a vitória sobre eles, mas a paz que vem quando a gente finalmente entende que não precisa mais da aprovação de ninguém, nem do sangue, nem do sobrenome, nem da assinatura num cartório. Eu não precisei do testamento. Eu escrevi o meu próprio. E nele não consta nenhum dos nomes que tentaram me diminuir. Consta apenas o que conquistei. 3.017 vidas resgatadas. Uma carreira construída a cada madrugada de treino. Uma história que virou exemplo nacional. E, acima de tudo, a consciência de que a ausência deles nunca me impediu de existir inteira. Terminei a taça devagar. A luz da cantina era amarela e quente, e do lado de fora, um avião sobrevoava a cidade com um som grave e sereno, como um lembrete de que o céu ainda me chamava, de que minha missão não acabava ali, mas que dessa vez ela continuava sem bagagem emocional pendurada nos ombros. Ao voltar para o alojamento, pendurei minha farda com mais leveza, e antes de dormir, escrevi uma única frase num caderno que mantinha trancado.
Algumas famílias nos deixam de fora do testamento. Outras, a gente aprende a não incluir no próprio legado. Fechei o caderno. Apaguei a luz. E pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Com o peito limpo. Com o nome inteiro. E com o silêncio. Enfim, do meu lado.